Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar a tua presença no meio de nós por meio dessa palavra que é poderosa, irmão, para transformar corações, mentes, transformar a nossa vida daquilo que é escassez em abundância e fartura, daquilo que é morte para vida e vida com plenitude. Esse é o desejo do meu coração para você, irmão. Para você, minha irmã, que encontre satisfação no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 9, do verso 14 em diante. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa nova, uma roupa velha, usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Eu quero repetir: para que ambos se conservem. Eu gosto dessa palavra porque fala de um encontro de Jesus com os discípulos de João Batista, que tem uma mentalidade antiga. A nação de Israel, ela vivenciava um modo de viver praticamente a qual todos sucumbiam à mesma forma de pensar, irmãos, que se agradaria a Deus justamente por meio da obediência e a prática das leis. E de fato, assim, o Senhor se agrada de um comportamento justo, irmão. Mas a questão que Jesus trata aqui, ela vai muito mais além disso. Por quê? Só internamente podemos entender aquilo que é o eternamente. Eu quero repetir isso. Somente internamente poderemos entender aquilo que é eternamente. Quando nos concentramos no nosso interior, automaticamente isso se refletirá fora. O nosso deserto, irmãos, ele é mental. E tudo aquilo que nós temos vivido, as armadilhas, a batalha na mente, se reflete no nosso exterior. E mediante isso eu quero fazer as aplicações pertinentes. Vamos lá? Ele começa falando assim, ó: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? Eu gosto sempre de contextualizar dessa forma, porque as nossas perguntas sempre a Jesus revelam a nossa pequenez, enquanto as perguntas de Deus revelam a sua grandeza. E assim como Jesus trabalha em nosso coração, traz incompreensão, irmãos, por muitos. Aqui pode se relatar, por exemplo, um encontro da Igreja Batista com a Igreja Assembleia de Deus. Ele trabalha de uma forma num, de uma forma noutra. E tem tudo a ver, irmãos, o lugar onde nós estamos inseridos com a nossa maturidade, daquilo que nós precisamos aprender. Mas de fato, o que nós precisamos fazer, como esses discípulos fizeram de João Batista, eram discípulos de João Batista. E eles se aproximaram de Jesus para questionar algo que estava ali entalado, vamos falar assim, no coração deles. Por quê? Porque muitas pessoas que fazem alguma coisa, irmãos, têm um hábito de cobrar das outras que não fazem. Eu, por exemplo, eu tinha um comportamento, irmãos, que eu via que me tornava chato, mas que era bom, de fato. Eu sou muito pontual. Eu, por exemplo, gosto de chegar nos meus compromissos 15 minutos antes. Só que isso me tornava uma pessoa chata, porque eu comecei a exigir das pessoas que elas fossem pontuais. Você já viu no Brasil? No Brasil ninguém é pontual, irmão. Todos chegam atrasados, todos deixam para comprar na última hora. E é uma mentalidade do brasileiro, de se dar um jeitinho, de se fazer de última hora, que eu creio que precisa ser mudado, mas não é na força do meu braço que muda isso, irmão. E eu compreendi que eu não podia exigir aquilo que eu era das pessoas. A minha verdade não é a verdade dos outros. O que eu creio que é certo não é o certo. Logicamente que quando eu prego a palavra, irmão, quando eu estou aqui na condição de pregador, de ministrante, eu estou como
representante da voz divina falando aquilo que o texto traz. Eu procuro estudar o texto, a compreensão e justamente aplicar ela a vocês. Mas nós não podemos, irmão. E ele fala justamente de uma prática que o próprio Senhor Jesus executava com frequência, que é o jejum. E 1 João 5,20 diz o seguinte: e sabemos também que o Filho de Deus veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. Esse foi um dos motivos que ele veio. E agora estamos em Deus porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro. E ele é a vida eterna. Aqui mostra que Jesus é Deus e Deus é Jesus. E muitas vezes eu percebo os discípulos ou os fariseus tentando converter Jesus a Deus ou Deus a Jesus, e não é por aí. E eles usam uma prática, irmãos, que nós devemos sim executá-la, mas que poucos fazem, que tem um processo de catabolismo, que é justamente o jejum, que pode eliminar até células cancerígenas, que é justamente eliminar, meu irmão, as vontades da carne. Quando nós estamos de fato jejuando, temos uma proximidade, um contato maior com o mundo espiritual, e é uma arma espiritual usada por vários profetas. Separei aqui um texto de Daniel que mostra isso. Daniel jejuando por seu povo, inclusive quem, por exemplo, está orando por uma restauração de casamento, para que um filho volte, que se perdeu, um filho que está sumido, para a família que está destruída. E se você é o valente de casa, você pode jejuar pela sua família. Olha o que Daniel fala, Daniel 9:3. Por isso orei ao Senhor Deus, com fervor, orei, jejuei e usei panos de saco como roupa, joguei cinzas sobre a cabeça, isso é sinal de humilhação, e confessei os meus pecados. Olha, eu confessei os meus pecados e os pecados do meu povo ao Senhor, o meu Deus. Aí ele vem falando sobre a oração. Não vou entrar na questão da oração, vocês podem ler lá depois, que traz bastante aprendizado. Mas é uma arma espiritual que nós podemos apresentar a Deus. Jejum em favor de alguém, jejum pelo nosso arrependimento, jejum para ter visão. Logo depois Daniel começou a ter visões celestiais do que aconteceria, inclusive visões escatológicas. Então nos aproxima assim do mundo espiritual. Mas o Senhor Jesus disse que ali naquele momento não era o tempo. E olha o que diz no versículo 15. Jesus respondeu, porque Jesus sempre responde quem se aproxima dele. Ele fala: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? E o Senhor sempre, as perguntas dele sempre revelam a grandeza. Ele está trazendo aqui uma figura que era bastante tida no Antigo Testamento, o casamento do noivo e da noiva. Ele é o noivo e ele se apresenta como Deus verdadeiro, como João relatou diante aos discípulos, porque eles entenderiam. Olha, e essa figura do noivo é uma figura de intimidade, porque é o desejo do coração de Deus ter intimidade. Com uma pergunta, Jesus se revela a eles, irmão. Com uma pergunta, Jesus se revela a eles, e eu creio que trouxe justamente um ensinamento do próprio mestre deles, que era quem? João Batista. Olha o que diz, eu quero ler com vocês, João capítulo 3, o João ali, junto com seus discípulos, tendo uma conversa, ele mostra justamente aos seus discípulos que estavam enciumados de alguns saírem ali do convívio de João para seguirem justamente Jesus. Vocês já viram que, por exemplo, quem já passou pela experiência de sair uma igreja e congregar outra, e o pastor antigo nem perguntar nem querer como é que nós estamos, é bem comum. Isso é imaturidade, irmãos. Agora, olha só o que João fala. Aqui nós vemos o porquê que João era considerado o maior profeta de todos os tempos, mesmo sendo o último e mesmo tendo uma carreira ministerial, vamos falar assim, extremamente rápida, um período de 6 meses. Fala assim, vocês são testemunha de que eu disse, eu não sou Cristo, está apontando para ele. Eu estou aqui para preparar o caminho para ele, isso é tudo, e esse é o papel da igreja brasileira. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou amigo do noivo e estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais, para que ele cresça e para que eu diminua. E essa é a intenção. Olha, Jesus fala, um dia, porém, os noivos lhes será tirado, e então jejuarão. Ele está apontando justamente para a morte dele, irmão, para aquilo que é o futuro, para aquilo que há de acontecer. E toda vez que nós temos um encontro real com Jesus, irmãos, toda vez que nós temos um encontro real com ele, sempre que nós vamos a ele, Deus aponta para o futuro.
Deus sempre vai apontar para isso. Aqui fala de uma promessa, irmão. Logicamente, podendo ser compreendida como algo ruim, mas a morte de Jesus Cristo é que nos trouxe toda a vida e nos trouxe a presença do Espírito Santo. E ter a compreensão disso mostra para nós que nós devemos nos aproximar. E olha, ele não exime os discípulos de jejuar, fala, então jejuarão. Então, em Mateus 6, o Senhor fala, quando for orarem, quando forem jejuarem, são práticas, irmãos, que nos aproximam de Deus e devemos sim executá-las. Se você ainda não executa, irmão, se você ainda não pratica, penso que deva colocá-la, porque... Sabe, eu, por exemplo, e aí eu quero falar, eu, por exemplo, eu sempre jejuo de sábado para domingo, uma vez por semana. E é isenção 24, pelo menos 24 horas, às vezes avança 36, 48, e eu estou me preparando para um jejum de 40 dias sem alimento nenhum. É o que eu quero fazer, é o meu desejo. Eu quero entrar no âmbito do Espírito, mas todo sábado, às 8 horas até às 8 horas do domingo, pelo menos, eu estou de jejum, sem alimento nenhum, apenas com água, e às vezes pouca água, às vezes eu até me isento da água, e é um período a qual deve ser feito de oração, que deve ser uma busca, que devemos falar com o Senhor sobre um propósito específico. Em Provérbios 16, 9 fala, fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor que determina os nossos passos. Como? Através das promessas, através da visão de futuro que Ele está nos dando. Ele está falando, nós estamos indo para lá. Por isso João falou, eu me alegro com Ele, porque nós estamos indo com Ele. Estamos indo morar no céu, irmão. E olha, e aí o Senhor Jesus, Ele traz justamente algumas coisas que fala justamente do processo a qual todos nós vivenciamos. Ele fala, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgado, a roupa deixando um buraco ainda maior. Tem muitas pessoas que fazem dessa forma, irmão. Querem tratar o processo como um remendo. Eu sempre falo da questão do Senhor curar a ferida, de colocar um curativo. É justamente isso que o Senhor está falando aqui. Eles estão questionando sobre templo, sobre hábitos, sobre, sabe, algumas coisas de proximidade com Deus. E o Senhor está falando que não é por aí. Que não... Porque aqui a roupa fala do exterior. O que a roupa fala na Bíblia, irmão? A roupa fala de pureza. Sempre quando nós vemos vestes sujas, sonhamos com veste, nós com roupas sujas ou sem roupas, fala de vergonha. A palavra fala que Adão e Eva andavam nus, que era o propósito original de intimidade, porque eles estavam tão perto de Deus que eles andavam nus, sem vergonha. E sem vergonha aqui, irmãos, entenda o que eu estou falando, sem vergonha de Deus. Mas significa pureza, significa autoridade, significa proteção e identidade. As pessoas olham para nós pela forma como nós nos vestimos, irmãos. E esse processo, o processo visa um novo acesso a todos esses elementos a qual eu acabei de mencionar. Autoridade, pureza, proteção e identidade. Um resgate disso para nós em Deus. Em Apocalipse, o Senhor fala na palavra através de João, fala, bem-aventurados aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro. E as nossas vestes são lavadas pelo sangue do Cordeiro, porque os nossos atos de justiça provocam dívidas. E é o sangue de Jesus que paga essa dívida. Então o processo visa um novo acesso. Mas primeiro é necessário ter um encontro. Olha o que aconteceu com Paulo. Eu gosto porque Atos capítulo 9 conta a história da conversão de Paulo, de como ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vale ressaltar que Paulo era um homem extremamente arrogante e soberbo, um homem que padecia e que cumpria a lei como esses homens aqui, só que isso foi crescendo dentro do coração dele a ponto dele perseguir os cristãos, que ele chamava de seita do caminho naquele momento, matando, violentando, fazendo-os blasfemar, como ele mesmo relata. E no capítulo 9, versículo 8 de Atos, a palavra fala que depois que ele teve um encontro com Jesus, mostra justamente o que aconteceu. Fala assim, quando Saulo se levantou do chão, percebeu que estava cego. E somos todos assim. Quando encontramos com Jesus, nós percebemos que não enxergávamos nada, que estamos andando no escuro o tempo inteiro. Ele teve de ser conduzido para Damasco. Nas versões fala que as pessoas que estavam em volta segurando a sua mão. E aqui fala de um momento de humilhação. Porque um homem todo imponente que estava acostumado a manusear a espada, que tinha toda a autoridade, agora precisava
ser levado pela mão. E fala de um novo nascimento, justamente todos nós passamos por esse processo. E no versículo 9 fala, esteve lá 3 dias cegos, ele ficou sem comer e sem beber, está falando do jejum. A palavra está falando justamente, os 3 dias fala da morte para o antigo eu e da ressurreição para o novo eu. Jesus morreu e 3 dias depois ressuscitou. Jonas ficou 3 dias na boca do peixe. Os egípcios, durante a travessia do deserto, até ao período de libertação de Egito até chegar no deserto, durou justamente um caminho de 3 dias. O caminho de 3 dias de Abraão, levando a sua promessa para ser sacrificada, Isaac, perante um altar. Então 3 dias sempre fala de um antigo eu para um novo eu, uma nova realidade. E é isso que Jesus está orientando. Mas primeiro ele fala da parte exterior, que não adianta a gente fazer o remendo ali, não adianta fazer algo que é temporário. Primeiro a gente tem que se voltar para o nosso interior. E por isso ele segue no versículo 17, aqui eu quero já partir para o final, porque ele fala, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Irmão, Jesus não quer desperdiçar as suas lágrimas. Eu gosto dessa expressão do odre, porque o odre fala justamente do recipiente, e o recipiente fala o nosso corpo, daquilo que estava preparando para carregar. Havia uma preparação para a recepção do Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Deus encarnado. E tá falando, e esse odre, ele era usado justamente para guardar coisas como vinho, como o azeite, todos que têm uma tipologia do Espírito Santo, durante longas caminhadas, e normalmente no deserto. Em Deuteronômio 8:2 a palavra fala, te levei ao deserto para saber o que havia em teu coração, mas na verdade Deus já sabia, era para que nós soubéssemos. Por quê? Porque é necessário o período de purificação. O odre era feito de pele de animal, que já aponta justamente para o sacrifício de Cristo, para o pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele se escondeu atrás das árvores e tentava se vestir com folhas de árvore, mas Deus matou um cordeiro e lhe deu os vestes de cordeiro, apontando para o sacrifício de Cristo. Portanto, Paulo fala em Efésios 6:11, portanto vistam-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E essa é uma troca que nós devemos fazer, porque Jesus não quer desperdiçar as suas lágrimas. O odre, irmão, ele significa justamente isso, uma parte do processo de purificação interior daquilo que nós estaremos aptos a receber. Primeiro, Jesus Cristo vem com a palavra e nos acompanha externamente. Ele fala isso em João 14, até que ele venha fazer morada em nós e estejamos capacitados a toda boa obra. Olha o que Davi fala em Salmo 56 sobre esse processo do odre. Eu amo esses versículos. Fala assim, o Senhor conhece bem as perseguições que tenho sofrido, contou e recolheu num jarro, esse jarro é o odre, todas as minhas lágrimas. O Senhor conta, irmão, as nossas lágrimas. Ele conhece a nossa dor. Em toda a nossa angústia, ele também foi angustiado. Fala dele sentir junto conosco. E anotou cada lágrima no seu livro. Isso está falando de uma recompensa, de algo que ele está anotando para quê, meu irmão? Para que ele não venha a se esquecer. Fala assim, ó, no dia em que pedir a sua ajuda, os meus inimigos fugirão. Estou bem certo de que Deus está ao meu lado. Está falando do processo, agora ele está ao meu lado. Eu confio totalmente ao Deus, glória seja ao Senhor pelas suas promessas. Olha o que Davi está falando, do processo de caminhada. Não terei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Simples homens não são capazes de me destruir. E muitas vezes, quando nós estamos no deserto, somos atacados justamente em relacionamentos, em coisas ruins que nós não entendemos o porquê. Irmão, o deserto é um lugar de transformação da mentalidade. Billy Graham ou C.S. Lewis, eu não me lembro agora quem é a referência, mas ele fala que Deus tirou os israelitas do Egito, mas era necessário passar pelo deserto para que o Egito saísse de dentro deles. E esse talvez seja o motivo de tanto sufoco. O alvará te livrou da cadeia, mas é Deus quem te livra da prisão. Eu quero repetir. O alvará te livrou da cadeia, mas é Deus que te livra da prisão. E eu quero justamente aqui
trazer essa mensagem, e eu creio que ela vai de encontro justamente a corações de pessoas que vivem sobre uma enorme pressão. É o fogo de Deus, irmão. Eu quero repetir, é o fogo de Deus. É o fogo depurador. Os odres, eles eram justamente, irmão, preparados, a parte final era justamente sobre o fogo, para que viesse trazer uma crosta, como se fosse uma casca grossa, que aguentasse justamente durante muitos dias de travessia pelo deserto, tanto a pressão exterior como a pressão interior que haveria por parte do vinho ou por parte do azeite, por parte do elemento que fosse colocado ali dentro. Então, o que quer dizer? Olha, ele fala assim, ó, e os recipientes velhos se estragariam. Ou seja, irmão, o novo requer uma nova mentalidade, práticas novas. E é isso que ele está tentando mostrar para os discípulos de João. Olha o que Paulo fala. Paulo entendeu isso, irmão. Paulo até escreve para os Gálatas que estavam sendo atacados pelos judaizantes, no capítulo 5, no versículo 4 e 5, com ensinos antigos. A igreja da Galácia foi justamente atacada por isso. Ele fala assim, ó, Gálatas 5, versículo 4. Cristo é inútil para vocês se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus. Mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos guardando pela fé a justiça, que é a nossa esperança. E o que você espera, irmão? O que você espera, minha irmã? Saiba que nesse processo, Deus está lapidando o odre. Fogo de Deus, fogo de Deus. Olha, e eu quero terminar porque ele fala assim, ó, vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Ambos se conservem. E o novo, irmão, exige que nós venhamos justamente a jogar o velho fora. Não tem como eu guardar roupas novas no meu guarda-roupa se eu não fizer uma doação das roupas, se eu não me despir daquilo que é velho. E o que o Senhor está falando? Que nós não precisamos de momentos, não precisamos não é pelo jejum, não é pelo momento que nós vivemos, não. Nós precisamos de eternidade, irmão. Todos nós precisamos de eternidade. Quando José passa pelo processo, por todo o processo, que ele é exaltado a governador, que ele tem inveja dos irmãos, tudo em Gênesis 50, 20, ele fala que foi pela preservação da vida, ou pela conservação da vida, que Deus o enviou adiante. E mediante a isso eu quero terminar com vocês com Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Olha o que Salomão em sua sabedoria escreveu. Também aprendi que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Eu quero repetir. Eu creio que alguém precisa muito ouvir isso e compreender o motivo da dor, o motivo da angústia, o motivo da pressão. Também aprendi que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não se pode tirar e nem pôr. O que Deus quer é o que os homens o temam. E ele fala em João 16, 22, que agora nós estaríamos tristes, mas que a alegria que nós teríamos na frente ninguém poderia roubar. E é justamente sobre esse processo que o Senhor tem introduzido todos nós ao deserto, irmão. Odres, roupas, identidade, tudo isso é uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de viver. Agora saiba que jamais o Senhor enviaria ao deserto, jamais o Senhor te permitiria sonhar, meu irmão. Jamais Ele colocaria um querer dentro do seu coração se Ele não tivesse plena confiança daquilo que Ele pode fazer, e mais do que isso. Quando Ele te chamou, Ele conhecia as tuas limitações, Ele conhecia as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, as nossas fraquezas e até o espinho que nos atormentaria durante todo o processo. Mas Ele também sabia da força interior que residia dentro de nós. Deus confia em nós mais do que nós mesmos. Então nós não precisamos de momento, precisamos de eternidade. Saiba que se você se permitir passar pelo deserto como deve ser passado, não pulando etapas, no final desse processo, o Cordeiro tem uma recompensa pelo teu sacrifício. Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele permanecerá. A dor passará, as lágrimas ele secará. Toda a aflição que você tem vivido passará, mas aquilo que é a promessa se eternizará dentro do teu coração. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.